Você acha o mercado imobiliário assustador? E que tal encontrar uma casa para vender bem abaixo do preço de mercado? O único porém é que ela foi palco de uma das tragédias mais horripilantes da história e virou até mesmo inspiração para um filme, Terror em Amityville. E aí, você teria coragem de comprar essa casa e se mudar para lá com a sua família, sabendo o que aconteceu ali? Pois foi isso o que o George e a Carrie Lutz fizeram. E o barato acabou saindo muito caro para eles, já que eles experimentaram uma série de eventos paranormais aterrorizantes durante os 28 dias em que viveram lá com seus 3 filhos. Em 13 de novembro de 1974, Ronald DeFeo Jr. assassinou brutalmente 6 membros da sua própria família enquanto dormiam em casa, mais precisamente localizada em Amityville, Long Island, Nova York, na casa localizada no número 112 da Ocean Avenue, endereço de alto padrão, já que o pai de Ronald era um empresário de sucesso. Os membros da família DeFeo que foram mortos por Ronald incluíam seus pais, 2 irmãos mais novos e 2 irmãs mais novas. O crime chocou a comunidade e as autoridades locais. Ronald DeFeo Jr. alegou ter ouvido vozes que o levaram a cometer os assassinatos. Mas os eventos misteriosos que cercam essa casa podem ter começado muito antes dessa noite terrível, já que Ronald nasceu e viveu a sua vida toda nessa casa, tida por muitos como possuída por demônios. A infância e juventude de Ronald DeFeo Jr. foram marcadas por uma série de conflitos familiares e problemas emocionais. Ele nasceu em 26 de setembro de 1951, em Nova York, filho de Ronald DeFeo Sr. e Louise DeFeo. Ele cresceu em uma família de classe média alta em Long Island, no 112 Ocean Avenue, na casa que se tornaria famosa por um crime brutal e por mistérios assustadores. A infância de Ronald foi tumultuada desde o início. Seu pai, Ronald DeFeo Sr., era um homem autoritário e violento que frequentemente abusava emocional e fisicamente de sua esposa, Louise, e também de seus filhos. Os conflitos domésticos eram uma ocorrência regular na casa dos DeFeo, o que criou um ambiente instável e prejudicial para o desenvolvimento de Ronald Jr. Desde cedo, ele já mostrava sinais de problemas de comportamento, sendo descrito como uma criança problemática e rebelde, que frequentemente desafiava a autoridade dos pais e tinha dificuldade em se adaptar às normas sociais e acadêmicas. Seus pais tentaram, em várias ocasiões, buscar ajuda para o seu comportamento problemático, mas os esforços para controlar o seu temperamento e impulsividade foram inúteis. Na escola não foi diferente, já que Ronald teve problemas acadêmicos durante toda a sua vida escolar. Ele frequentemente faltava às aulas e demonstrava pouco interesse para os estudos. Seu comportamento era instável e conforme ele envelhecia, tudo piorava. Ele passou a usar drogas e cometer pequenos delitos. A relação de Ronald Jr. com seu pai, Ronald Sr., era particularmente tensa. Os dois frequentemente discutiam e brigavam, o que aumentava ainda mais a tensão na família. As brigas em casa eram frequentes e muitas vezes violentas, contribuindo para o ambiente disfuncional em que Ronald Jr. cresceu. Mas apesar disso, ninguém poderia imaginar o tamanho da tragédia que estava para acontecer ali. Ronald Jr. continuou morando com os pais e mesmo com as brigas constantes, todos achavam que aquilo era corriqueiro para aquela família e que iria passar assim que o jovem fosse morar fora. Mas algo parecia manter Ronald Jr. preso naquela casa. Nem mesmo a possibilidade de se ver livre de seu pai e das brigas foi o suficiente para motivar aquele rapaz a sair da casa em Amityville. Muitos dizem que a própria casa é que atormentava Ronald Jr. e seu pai, causando os episódios de violência entre eles e com o resto da família. Noite do crime. Em 13 de novembro de 1974, Ronald DeFeo Jr., então com 23 anos de idade, planejou e executou um ato de violência sem precedentes que chocou a todos naquela época e que continua sendo alvo de especulação quanto às verdadeiras motivações que levaram esse crime a ser cometido. O planejamento. Na noite fatídica, Ronald DeFeo Jr. planejou meticulosamente os assassinatos de sua própria família. Ele esperou até que todos estivessem dormindo e por volta das 3 horas da manhã,
pegou um rifle calibre 35. O plano era eliminar todos os membros da família. De acordo com sua defesa posterior no julgamento, ele teria sido motivado por vozes em sua cabeça que mandaram cometer esses atos impensáveis. A execução. Ronald Jr. entrou nos quartos de seus pais e seus irmãos mais novos, um por um, e atirou neles enquanto estavam dormindo. Os tiros eram rápidos e precisos, o que levou à morte imediata de todas as vítimas. Os assassinatos foram brutais e sangrentos, e os corpos de sua mãe, seu pai e seus 4 irmãos mais novos, Don, Allison, Mark e John, foram deixados na casa. Logo após o trágico massacre da família DeFeo em Emmetsville, uma série de eventos se desenrolaram, culminando na descoberta dos corpos e na prisão de Ronald DeFeo Jr. A alegação de que invadiram a casa. Após assassinar sua família na madrugada de 13 de novembro de 1974, DeFeo não foi imediatamente para a polícia. Em vez disso, ele tentou encobrir o crime, inicialmente alegando que a casa havia sido invadida por um matador desconhecido. Ele telefonou para a polícia por volta das 6 horas da manhã, alegando que sua família havia sido morta. Descoberta dos corpos. As autoridades chegaram à casa em resposta à chamada de DeFeo. Lá, encontraram os corpos de seus pais e irmãos em seus quartos, todos mortos a tiros enquanto dormiam. A cena era macabra e sangrenta, e o horror da tragédia chocou os policiais e os investigadores. Mas algo ali não parecia estar certo, o que, apesar do choque da cena, fez os policiais começarem a suspeitar do único sobrevivente desse matador cruel e desconhecido. Investigação inicial. A investigação imediatamente se concentrou em descobrir o que realmente havia acontecido. DeFeo, em seus primeiros relatos, continuou a afirmar que desconhecidos haviam cometido os homicídios. No entanto, as autoridades começaram a notar inconsistências em suas histórias e seu comportamento bastante incomum. As evidências forenses e as inconsistências nos relatos de Ronald DeFeo Jr. foram fundamentais para o desenrolar da investigação e a subsequente prisão do autor dos assassinatos da família DeFeo. Alguns detalhes sobre essas evidências e inconsistências chamaram bastante a atenção dos investigadores. Em primeiro lugar, a posição dos corpos encontrados não batia com a história contada pelo assassino. Tanto é que a posição dos corpos das vítimas foi uma das evidências mais importantes para a prisão e condenação de Ronald Jr. Todas as 6 vítimas foram encontradas deitadas em suas camas, mortas a tiros. As posições mostravam que não houve sinais de luta ou resistência por parte das vítimas, o que contradizia a alegação inicial de DeFeo de que desconhecidos haviam invadido a casa e matado sua família. A falta de sinais de arrombamento nas portas ou janelas também levantou dúvidas sobre a história da invasão. Outra evidência que chamou a atenção dos investigadores foi a trajetória dos tiros. As evidências balísticas e as autópsias dos corpos revelaram que os tiros partiram de dentro de casa e não de fora, e que os tiros foram precisos e mortais, sugerindo que o atirador estava familiarizado com armas de fogo. A forma como os tiros foram distribuídos pelos quartos indicava que as vítimas foram alvejadas intencionalmente. Durante os interrogatórios iniciais, Ronald DeFeo Jr. insistiu que desconhecidos haviam cometido os assassinatos. No entanto, à medida que as investigações prosseguiam e as evidências apontavam cada vez mais para ele como o autor, ele começou a mudar sua história. As contradições e inconsistências em suas declarações levaram os investigadores a duvidar de sua versão dos eventos. Os depoimentos de vizinhos também foram cruciais para que o caso fosse solucionado. Alguns deles afirmaram ter ouvido os tiros naquela noite e até mesmo um vizinho disse ter ouvido os gritos de DeFeo pedindo socorro após os assassinatos. Isso contradizia ainda mais a versão de que desconhecidos haviam invadido a casa. Somado a tudo isso, as autoridades não encontraram evidências de roubo ou qualquer motivo externo que pudesse justificar o ataque à família DeFeo. Não houve sinal de arrombamento e as vítimas não pareciam ter qualquer envolvimento em atividades ilegais que pudessem ter motivado um assassinato. Todas essas evidências forenses e as inconsistências nas declarações de DeFeo tornaram cada vez mais óbvio que ele era o autor dos assassinatos de sua família.
Após um interrogatório incisivo e confrontado com as inconsistências, DeFeo finalmente confessou que ele próprio havia cometido os assassinatos de sua família. Ele admitiu que atirou em todos eles com um rifle calibre 35. Mas durante o julgamento, ele começou a alegar que o que o motivou a cometer esses atos macabros foram vozes em sua cabeça, obrigando o tribunal a avaliar a possibilidade de que Ronald teria cometido os atos durante um episódio de insanidade. DeFeo foi submetido a exames psiquiátricos que não encontraram evidências substanciais de insanidade que pudessem justificar seus atos. O julgamento de DeFeo revelou uma história de conflitos familiares, tensões e violência que culminaram nessa tragédia chocante. Ele foi considerado culpado dos 6 assassinatos e condenado à prisão perpétua em 21 de novembro de 1975. Sua sentença foi uma resposta terrível ao crime que ele cometeu, e ele foi enviado à prisão de Green Haven, em Nova York, para cumprir a sua pena, onde permanece até os dias atuais. Apesar de DeFeo alegar que vozes em sua cabeça o levaram a cometer os assassinatos, os psiquiatras do tribunal não conseguiram encontrar uma base sólida para essa alegação, o que deixa em aberto apenas 2 possibilidades. A primeira é que ele teria cometido os crimes de forma intencional, o tornando um assassino frio e cruel. A segunda hipótese é que ele realmente tenha sido influenciado pelas vozes em sua cabeça, não por insanidade, mas sim por um motivo sobrenatural. E foi depois da prisão de Ronald DeFeo Jr. que a história da casa de Emmetsville começou a ganhar traços misteriosos, que colocaram em evidência essa possibilidade de a casa ser mesmo possuída por uma presença demoníaca. Foi em dezembro de 1975 que George e Cat Lutz estavam procurando por um novo lar e acabaram comprando a casa maldita a um preço consideravelmente mais baixo do que a média do mercado na região. Apesar de saberem da história macabra do local, eles se mudaram para casa com seus 3 filhos, Daniel, Christopher e Missy, pensando que a tragédia ocorrida ali tinha sido obra de um maníaco que agora passaria o resto da vida na prisão. Apesar de pensarem que tinham feito um ótimo negócio, logo eles começaram a experimentar uma série de eventos paranormais aterrorizantes. E a estadia da família Lutz naquela casa durou apenas 28 dias, período no qual eles passaram por todos os tipos de eventos misteriosos, inexplicáveis e assustadores. Alguns desses eventos paranormais incluíram visões aterrorizantes por parte de toda a família, cheiros inexplicáveis pela casa, móveis se movendo por conta própria durante o dia e até mesmo de madrugada, portas que se abriam e fechavam sozinhas e manchas de sangue que apareciam e desapareciam nas paredes, o que trazia a todos eles uma sensação constante de medo. Um dos cômodos da casa foi apelidado de o Quarto Vermelho. Esse quarto era particularmente assustador para os Lutz. Eles relataram que esse quarto ficava gelado, independente da temperatura exterior, e tinha uma atmosfera pesada e opressiva. Missy Lutz alegou ter feito um amigo imaginário no quarto, e mais tarde disse que se tratava de um porco demoníaco chamado Jody. Os Lutz frequentemente sentiam cheiros nauseabundos e inexplicáveis pela casa, como o cheiro de fezes ou de um perfume enjoativo, mesmo quando não havia fonte aparente para esses odores. George Lutz afirmou que uma vez acordou com marcas de bolhas em suas mãos, que coincidiam com as marcas dos ferros de prisão que supostamente existiam na casa quando ela foi usada como uma cadeia por volta de 1700. A família também alegou ter visto aparições de criaturas demoníacas e sombras inexplicáveis na casa, e que isso começou a afetar a relação entre eles. George Lutz relatou que experimentou mudanças em seu comportamento, incluindo irritabilidade extrema e raiva inexplicável enquanto estava na casa. Isso começou a afetar sua relação com a esposa e filhos. A família Lutz alegou que a casa estava assombrada e que os eventos sobrenaturais eram absolutamente incontroláveis. Depois de apenas 28 dias vivendo naquele local amaldiçoado, eles finalmente deixaram a casa. O medo deles foi tanto, mas foi tanto, que eles acabaram abandonando a maior parte de seus pertences, devido ao que acreditavam ser uma presença demoníaca na casa, e o receio de acabar trazendo junto com eles algum espírito maligno para sua nova moradia. A história da família Lutz caiu nas graças da imprensa e foi amplamente divulgada na época.
Após alguns anos de pesquisa, o autor Jay Anson, inspirado na história dos Lutz, escreveu o livro Terror em Amityville, que foi publicado em 1977. Esse livro deu origem a uma série de filmes de terror, sendo o mais famoso o de 1979, também chamado de Terror em Amityville. O livro e o filme popularizaram a lenda da casa assombrada em Amityville e contribuíram para a fama duradoura do incidente. Houve alegações de que a família Lutz tinha uma relação com o autor do livro e que eles podem ter inventado as histórias de eventos paranormais na casa para ganho financeiro. O indício seria que Jay Anson foi o único a entrevistar a família extensivamente para criar o livro. Desde o lançamento do livro e dos filmes relacionados, houve várias alegações de que a história da família Lutz não passava de uma invenção para ganhar dinheiro. Céticos argumentam que a família enfrentava problemas financeiros e que inventaram as histórias para aproveitar a publicidade em torno dos eventos de Amityville e lucrar com livros e adaptações cinematográficas. Vários envolvidos na história, incluindo pessoas que tiveram papéis na investigação original dos eventos, questionaram a veracidade dos relatos da família Lutz. Além disso, envolvidos com a casa, como os proprietários subsequentes, não relataram experiências semelhantes. E isso levou a uma série de controvérsias e processos judiciais relacionados à autenticidade da história. Ao longo dos anos, membros da família Lutz deram depoimentos contraditórios sobre a história. Além disso, muitos críticos apontaram diferenças nas datas e nos eventos, de acordo com quem estava contando a história. É inegável que o sucesso do livro e dos filmes trouxe benefícios financeiros para a família Lutz. No entanto, essa circunstância também pode ser explicada pelo fato de que eles compartilharam sua história com o autor e a publicação do livro foi uma maneira de documentar suas experiências. A veracidade da história da família Lutz na casa Amityville continua sendo objeto de debate e especulação. Enquanto muitos acreditam que os eventos relatados eram genuínos, há céticos que argumentam que a história foi exagerada ou fabricada para ganho financeiro. Apesar disso, o caso de assassinato de DeFeo é real e ele foi condenado por matar a sua família. A história da casa continua sendo objeto de debate e fascinação pelos entusiastas do paranormal e também de histórias de terror até os dias de hoje, tanto pelo crime brutal quanto pelas histórias de atividades paranormais na casa. Ela foi reformada e teve sua fachada alterada para evitar a atenção de curiosos. E se você gostou dessa história, eu tenho certeza que a próxima história que está aparecendo na sua tela também vai te deixar muito intrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações, para só assim não perder nenhum vídeo que eu posto toda semana aqui pra você. É só pra você, hein? Eu vou ficar esperando. Muito obrigado, um forte abraço.